em TV, é um crossover de televisões aqui. Muito obrigado pela participação, sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. Fala, Gabriel, tudo bem? Como que você está? Você me escuta bem por aí? Sempre bem. Falar que tá ruim piora, né, Alisson? Eu sou dessa filosofia. Falou, ó, pode tá ruim, mas a gente fala que tá bem, porque senão dá margem para piorar. Alisson, eu gostaria de saber primeiro aqui das suas opiniões. Eu não dei o dólar até agora, mas eu gostaria de dar a cotação da moeda norte-americana. Hoje em alta, 0,87, mas em 4,75, pelo menos as cotações dos contratos de dólar futuro. É um patamar aqui que eu não vejo há muito tempo. Era difícil se me perguntassem no começo do ano se o dólar ia bater os 4,75. E nós vemos a moeda norte-americana perdendo consecutivas posições. E aí fica aquela dúvida em quem está nos acompanhando. A gente consegue já traçar alguma projeção para essa moeda norte-americana? O senhor tem alguma ideia na cabeça ou alguma projeção ou algo que você vem pensando para dólar até o final de 2023? Tem gente apostando no dólar mais para R$5 do que para 4,50. Até o mercado fazendo essa projeção. O Focus de hoje apontando 4,97. Qual que é a tua cabeça? Como que você está olhando aí para a moeda norte-americana? Faz quanto tempo que você não vê o relatório Focus apontando o dólar abaixo de 5, né? Exato, faz bastante. Há muito tempo, né? Então, assim, Gabriel, para ser sincero, cara, eu já trabalhava com esse cenário desde novembro, segundo turno das eleições, um pouquinho antes das eleições. Eu já trabalhava com esse cenário e não por acreditar que o Brasil iria entrar num céu de brigadeiro, até por governo novo, sempre uma incógnita, né? Mas por entender que os pares que concorrem com ingressos de moeda nos países emergentes estão muito atrás de nós. Então, a gente pode dizer, sim, que o Brasil está muito mais tranquilo e suscetível a receber moeda, ainda mais com o patamar da nossa taxa de juros que a gente trabalha, né? Estamos com uma possível tendência de baixa, mas ainda temos uma taxa que é extremamente atrativa, seja para investimentos especulativos, seja para o cash and carry da vida, né? Se a gente parar para comparar com a Argentina, com Chile, com Peru, com Bolívia, com Colômbia, então nós estamos melhor, né? Então, eu não quero falar menos pior, parece pessimista, mas nós estamos melhor, sim. Então, estamos aí dentro de um processo de atração, né, para essa diversificação, principalmente quando os fundos soberanos precisam colocar dinheiro em emergentes. Isso já conseguia visualizar. Então, eu fiz algumas matérias ano passado falando do dólar a 4,85, cara. Imagina o que eu não fui xingado, né? Que, puta, vai ser governo novo, aí principalmente depois que o governo de esquerda ganhou, pô, vai para 6, enfim. E vem se mostrando realmente que aquilo que a gente enxergava vem acontecendo, né? Então, o fluxo vem entrando, o cenário vai ficando mais sossegado, e mesmo com a possibilidade de taxa de juros no início de tendência de baixa, ainda, né, terá que haver muito corte, né, para que a gente deixe de ser atrativo aí em investimentos com menos risco aqui, né, pelo Banco Central e pelo setor financeiro no Brasil, né. Então, cara, eu imagino que o próximo caminho dele é os 4,50, perdão. E eu trabalho com ele até numa possibilidade aí, o primeiro trimestre do ano que vem de 4,30. Então, a minha cabeça ela é bem vendedora de câmbio, cara. Não, maravilha. E aí eu fico com essa dúvida. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também vai levantar essa questão. Nós provavelmente vamos iniciar o ciclo de cortes de juros. Não sei se na próxima reunião os bancos estão apostando que sim, que já na próxima reunião a gente vai ter um corte de juros. E você mencionava que a gente tem um longo caminho até deixar de ser atrativo, porque Estados Unidos deve continuar aumentando juros, pelo menos nessa próxima reunião está quase dado o aumento de 25 pontos base. Na Europa também, a gente nem sabe quando que vai parar de subir os juros na Europa. E aí fica aquela dúvida, fala, cara, quanto que esse dinheiro entrando no Brasil é só por conta de juros? E eu trago essa informação. Desde o começo do ano, 20 bilhões de reais é o superávit, aí, pelo menos para a Bolsa de Valores de entrada de dinheiro gringo. Então, para além de título, o gringo está entrando na Bolsa de Valores e fazendo alguns desses papéis subirem. Você também acredita nessa continuidade? O quanto que você acha ali que a gente tem margem para cair antes que a nossa taxa de juros, por menor que seja ali, comece a afetar o nosso câmbio? O que você enxerga dessa relação? O que você enxerga como uma margem de segurança aí para os juros brasileiros? Legal, eu acho que a gente tem vários pontos para analisar, né? Taxa de juros é um dos pontos, talvez os principais, mas não é o único canalizador de entrada de recursos estrangeiros no país. A gente provavelmente vai ter a maior quantidade de plantio
a parte agrícola, né? Acho que vai crescer bastante nesse ano, né? As nossas exportações, elas tendem a ficar um pouco mais aquecidas, com uma nova linha de receita de entrada, por vários ativos, várias empresas, como por exemplo Petrobras, começaram a fazer mais emissões, algo que estava um pouco parado, né? Gerando bondes aí para tentar captar dinheiro dolarizado, é outra linha de recursos. A gente tem aí vários pontos, né? Por exemplo, acho que foi destravado um ponto que poucas pessoas comentam, que é a parte do investimento na economia verde, né? Querendo ou não, se a gente parar para analisar, isso ficou um pouquinho travado com o governo Bolsonaro, vários investidores que sempre já tinham como costume fazer algumas emissões grandes, graúdas, em relação a dólar para o país, estagnaram, pararam um pouquinho, né? Enfim, não vou entrar nos porquês da vida, mas a gente agora está destravando também essa válvula, né? O que vai também canalizar dentro da minha leitura algumas cifras aí interessantes. Então, tudo isso, né, você vê que é um componente, né? Quando a gente fala de câmbio, a gente precisa levar em consideração tudo isso e não apenas a parte de taxa. Claro que a taxa que é um ponto que é mais popular, digamos assim, né? Mas acho que o contexto como um todo, e é isso que eu batia muito desde o ano passado, ele ficou muito mais atrativo. Então, novamente, né, se você parar para analisar, existem vários fundos soberanos que eles têm por norma, que eles têm um mínimo para eles investirem em mercados emergentes. Então, se você parar para analisar, os nossos concorrentes, né, tipo, beleza, não vou colocar dinheiro no Brasil, mas eu tenho que colocar em economia emergente. Legal, você colocaria o teu dinheiro aonde? Então, na Argentina é difícil, né? Você tem muitas instabilidades, né? Muitos cenários que muitas pessoas imaginaram que iria acontecer, né? Quer dizer, o governo também, querendo ou não, está no primeiros 6 meses, ainda está cedo para a gente chancelar como será até o final, mas eu acho que só o fato de não atrapalhar, acho que já mostra realmente como que os gringos estavam por apetite aí por ativos brasileiros. Então, esse contexto, para mim, continua sendo bem favorável, cara. Maravilha. Alisson, é aí que eu fico com a dúvida. Nós estamos aqui do outro lado. Acho que tem muita gente que nos assiste que não está dentro de grandes corporações, grandes players aí do mercado financeiro. É um investidor independente, é o cara que está ali operando no seu dia a dia, começa o dia, faz uma operação, às vezes vai para para uma outra atividade, tem o seu próprio serviço, está não integrado ali totalmente no mercado financeiro. E aí sempre fica com a dúvida do movimento dessas grandes corporações em relação a alguns ativos. A gente tem hoje alguma ferramenta, alguma forma de conseguir identificar esses movimentos? O que a gente consegue passar para o investidor independente que provavelmente está nos assistindo, de como identificar esses movimentos de grandes corporações posicionada talvez em algum papel, em câmbio. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza e, claro, trazer de quem está vivendo o dia a dia do mercado financeiro, como é o caso do senhor, essa percepção de como que os grandes movimentos desses grandes gestores ou grandes instituições acabam afetando aqui o nosso mercado financeiro brasileiro, internacional, de câmbio. A gente pode ir para todos os lugares. Gabriel, primeiro, acho que da próxima eu vou tirar meu bigode para você não me chamar mais de senhor. Não, mas é mania, o Alisson. Todo mundo reclama, eu tenho um você problema. É muito educado, né? É um vício de linguagem. Entendi. Então tá bom. Mas tranquilo, é brincadeira. Assim, cara, puxa, assim, a tecnologia, ela vem avançando de uma maneira tão grande, cara. Eu fui operador, talvez por isso seja um pouquinho acabado, né, cara? Eu sou operador de época do Pregão Viva Voz, né? Você tem um parceiro que trabalha por aí também com vocês, o Marco Antônio Prado, que também é uma grande referência no mercado. A gente, né, daquela fase onde a gente tomava decisão se valia comprar, se valia vender, apenas porque escutávamos milhares de pessoas gritando no pregão da antiga BMF, né? Então, a gente passou pela construção de todas as plataformas, né? E o que elas poderiam trazer para facilitar a vida, principalmente do pequeno investidor. Porque os grandes investidores, de certa forma, eles já têm uma certa vantagem acima de nós, porque são, primeiro, de informação, para o segundo, eles terem plataformas mais rápidas, mais avançadas, muito mais modernas. Então, a gente... Respondendo a sua tua pergunta, quando o pregão Viva Voz acabou, quando a gente foi para o eletrônico, subimos para as mesas operacionais, a nossa dúvida era sempre essa, né? Essa pergunta você fez, cara, como que a gente consegue também ficar por dentro do que esses grandes players estão fazendo? Porque você pode acompanhar o boletim diário, de repente, da Bolsa, você pode tentar acompanhar depois através de uma Bloomberg, um relatório, que você vai saber depois. Como que a gente consegue saber? Será que a gente consegue saber o que eles estão fazendo em real time? Juro para você, cara, que eu nunca acreditei que isso seria possível, talvez que eu pudesse
que eu pudesse aí viver para, né, para acompanhar exatamente esse novo movimento, esse movimento que nós estamos vendo. E eu vou, se você me permite compartilhar aqui a minha plataforma, Fique à vontade, eu por quero que favor. você, eu quero que você me diga se ela está aparecendo para ti. Perfeito. Acabei de Agora compartilhar. começou, agora está aparecendo sim. Tá? Então, o que acontece? Só para compartilhar um pouquinho para quem está nos assistindo, essa é uma plataforma, eu acompanho o mercado de dólar, né? É a minha especialidade, os mercados futuros, mas principalmente o mercado de dólar. Então, até então, até pouco tempo atrás, eu sou uma pessoa que não utilizo muito análise gráfica, até pela minha linha de estudo desde o início, muito análise de preço, comprador, vendedor, o que os institucionais estão tentando fazer. E hoje, cara, é uma evolução dentro da plataforma da Nelogica, né, dentro da plataforma que o Profit Pro já trazia para nós, né, que já era algo muito bom, mas com a gente ainda tinha o desafio de tentar saber o que né, pô, o cara da C6 está comprando, o cara do BTG está vendendo, está tendo muita agressão compradora no 56, será que o preço vai subir? Está tendo muita agressão vendedora no 50, será que ele vai cair? Agora, cara, com a Profit Pro Ultra, que é a nova plataforma que nós estamos recebendo agora de antemão, e poxa, eu sou muito feliz aí por ter sido convidado para ser o padrinho de uma das funções, e uma das funções que eu acho que vai, cara, ajudar demais, vai ajudar demais o posicionamento de quem quer acompanhar o mercado, principalmente quem opera, quem toma decisão, e eu vou mostrar ele para vocês agora. Quando você tiver a possibilidade de ter acesso a essa plataforma Profit Pro Ultra, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem muita gente que tem o Profit Pro, né, a grande maioria do mercado utiliza. Então, o que eu quero que vocês vejam é exatamente isso aqui. Pô, eu tive acesso ao Profit Pro Ultra, legal. Essas funções, ó, você tem vários novos, vários mecanismos de leitura, vários indicadores importantes, tá? O que eu vou mostrar para vocês é esse daqui chamado de Motion Tracker, tá? Esse Motion Tracker, olha só, o que ele é, né? Ele é exatamente a pergunta que você me fez, Gabriel, que é Perfeito. exatamente isso. Pô, como é que eu sei, né? Como é que eu sei o que os caras estão fazendo? Teria como eu ter essa informação? Cara, até pouco tempo atrás não, agora sim, tá? E eu vou te mostrar como. Quando eu coloco o Motion Tracker, primeiro o que é o Motion Tracker, antes de eu mostrar, né? O Motion Tracker nada mais é do que é uma função que consegue rastrear na hora exata que os players, as grandes instituições, estão abrindo algum tipo de robô, algum tipo de algoritmo para se posicionar no mercado. Então, ou seja, é conseguir acompanhar no exato momento que eles apertam o botão para ligar os seus robôs, que a gente consiga saber exatamente o que eles estão fazendo, que estratégia eles estão usando, se eles estão comprando, se eles estão vendendo, qual que é o preço médio da posição, se eles estão ganhando, se eles estão perdendo. Então, cara, para nós que estamos do outro lado, aqui acompanhando a tela, cara, é algo incrível, né? Então, aqui, por exemplo, estou olhando o mercado de dólar futuro, você pode colocar isso para qualquer ativo. Então, assim, no mercado de dólar, quando eu coloco o Motion Tracker, ele já plota para mim dentro de um gráfico. Quando eu abro esta informação, e eu estou abrindo apenas de um, ó, está me dando a informação de um robô do Bradesco, que está funcionando. A própria plataforma já me disse se esse robô está sendo relevante ou irrelevante diante da posição do mercado. Então ele me coloca o Bradesco em destaque, nada mais, nada menos pela posição dele, que ele é o maior posicionado dentro dos algoritmos. Aqui está comprado em mais de 1.900 contratos. Isso aqui é o dólar cheio, tá? Então a alavancagem é gigante. Então olha só que interessante, esse robô, por algum momento, por mais que ele seja relevante, ele esteve parado e ele foi reativado 1h38 da tarde, ou seja, ele me dá a hora exata. Olha só, no lado comprador do próprio robô, ele desativou esse lado, a 1h59. Então, se eu aperto mais aqui, ó, ele vai me mostrando todos os robôs que estão em funcionamento. Interessantíssimo, né? Então você vê, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui da Ideal, né? Você pega o. Perfeito. Cara, deixa eu fechar aqui, ó. Só pra. Aqui, Ideal. A Ideal tem um HFT, um High Frequency Trade, que é exatamente um dos robôs que mais movimenta o mercado. Eu tenho a posição da Ideal aqui, 1.450 contratos. Né? Eu tenho o lucro ou prejuízo que ele está tendo no mercado, qual que é a posição que ele está, e eu sei exatamente qual que é a estratégia que ele está usando.
né? Tanto na compra como na venda. Claro, aí não vou entrar em tanta parte técnica que demoraria muito, mas assim, o grande lance é, agora a gente tem, através da nova plataforma que a Nelogic está trazendo, chamado de Profit Pro Ultra, essa função para conseguir rastrear em todos os ativos. Pô, Alisson, legal, para dólar futuro eu já entendi, mas, por exemplo, eu opero papéis, cara. Será que isso me ajuda em papéis? Vamos colocar na Petrobras aqui para ter uma ideia. Então, assim, para todos os ativos, ele te dá essa possibilidade de você conseguir acompanhar e saber exatamente a posição que eles estão. Por exemplo, esse cara da UBS, esse trader da mesa, que estava usando o HFT, que ele desativou agora há pouco, 1,59. Qual que é a posição dele? A posição dele é vendida em 494 mil. Esse é o saldo da posição dele. Tem a participação de 7,7%, que é a participação total diante de todos os algoritmos que estavam posicionados em Petrobras, e você consegue saber o preço médio dele. Então, o preço médio dele, que ele te mostra até no gráfico aqui, né? Você vê que o preço médio dele aqui é no 30,42. Você sabe que o papel está saindo agora a 30,47, ou seja, a gente já sabe que ele não está bem posicionado diante do preço que o mercado está acima da sua venda. E assim funciona para tudo, cara. Então, a gente consegue acompanhar, temos que estudar, obviamente, acompanhar. E qual que é o grande lance, né? Nós conseguirmos saber de que maneira que isso pode nos auxiliar na nossa tomada de decisão. Ficar somente os robôs trabalhando não adianta de nada. Você tem que ter uma técnica, a gente já tem algumas estratégias operacionais para ganhar dinheiro de forma especulativa. De que maneira que esses robôs eles podem te ajudar? Aí a gente precisa, obviamente, falar um pouquinho de conceito de mercado, falar um pouquinho de suporte e resistência, falar um pouquinho das estratégias técnicas que a gente tem, e utilizando esses robôs a favor, principalmente quando eles estão aumentando uma posição ou se desfazendo de uma posição, isso pode chancelar exatamente aquilo que a gente já havia enxergado no mercado para entrar, entende? Então isso nos dá uma ajuda, tanto para a gente talvez sair de uma operação de uma forma antecipada, que a gente não sairia se nós não tivéssemos essa informação. Se eu estou vendo que o maior player do mercado não para de vender, eu estou comprado, ele está perdendo suporte, obviamente que eu vou sair fora da posição. Então, existem estratégias que a gente, obviamente, vai somando. É algo novo, tá, Gabriel? É algo novo para nós, é algo novo para o mercado. É algo que, cara, sem sombra de dúvida, eu já tenho o privilégio, novamente, né, eu fui convidado como padrinho desse ícone aqui. Estaremos no lançamento oficial dia 7 de agosto, daqui a 2 semanas aí em Porto Alegre, falando mais disso, trazendo isso para o mercado, porque sem sombra de dúvida é uma ferramenta que vai ajudar demais as pessoas, seja institucional, as pessoas que estão no varejo. Maravilha, Alisson. Agradeço imensamente. São muitas informações, cada vez mais informações aí disponíveis para o investidor, para quem está operando aí no mercado no dia a dia. E, claro, saber identificar o que essas informações significam e aplicá-las na sua própria estratégia é super fundamental. É isso que faz, claro, um ótimo operador, um ótimo investidor. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Sempre um prazer recebê-lo aqui na programação da BMC News. Muito obrigado você, obrigado turma, tamo junto, conta com a gente. Valeu. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo, mas claro, na volta nós trazemos aí o que está acontecendo com o mercado brasileiro neste meio tempo. Por enquanto, dólar subindo e Bovespa continua o movimento de alta agora sem um pouquinho daquela grande força que apresentou no começo do dia, agora 0,49. E lembrando para você que se interessou, quer ficar por dentro, acompanhar o lançamento dessa nova plataforma, QR Code na sua tela, então já está aí para você disponível essa inscrição, só escanear ou, claro, buscar pelo nosso canal do YouTube os links de participação, ou se você está assistindo pela TV, mais fácil ainda, só escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela para ficar ligado e, claro, ter todas as informações sobre o lançamento dessa nova plataforma da Nelogic. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais mercado financeiro em tempo real aqui na programação da BMC News. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação.
Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é?